Se liga só nessa pergunta que a seguidora me enviou. Por que alguns corredores ficam com abdômen distendido após consumir gel de carboidrato na corrida? Essa pergunta sobre a síndrome gastrointestinal induzida pelo exercício me levantou a ideia de abordar sobre as bebidas energéticas. O que são, como escolher e quais tipos de modalidade vão ter benefícios com essa suplementação. E se você tem interesse no tema, segue o vídeo. Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte, mais um vídeo aqui no canal. E se você caiu de paraquedas aqui agora, se você é corredor de rua, triatleta, praticante de crossfit, pratica algum exercício de força, musculação, você terá benefícios consumindo, assistindo não só a esse, mas como os vídeos que eu publico aqui toda terça, quarta, quinta e sexta às 6h30. Então, caiu de paraquedas, já aproveita, deixa seu like, faz a inscrição, ativa o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Tem a opção também de se tornar aqui membro do canal com alguns benefícios adicionais. Então a ideia é para que você que chegou aqui agora, maratona no canal, seja muito bem-vindo, feche esse parênteses e vamos aprender sobre medicina esportiva. O conteúdo aqui do canal é sempre baseado em evidência científica. Então eu peguei esse artigo aqui sobre as bebidas energéticas da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva. Qual o seu posicionamento em relação a essas bebidas energéticas? De maneira muito clara, ele coloca 9 pontos muito interessantes aqui. Número 1. As bebidas energéticas contêm um número de nutrientes que tem um benefício em tanto performance física quanto performance mental. Parênteses aqui. Quando você está praticando exercício, principalmente exercícios de mais volume, corrida, maratona, ultramaratona, triatlon, você cansa não só o físico, mas sim a mente. Inclusive, você tem uma fadiga, um cansaço mental até antes do cansaço físico, do cansaço muscular. E essas bebidas energéticas, dentre elas a participação da cafeína, da taurina, eles têm um impacto positivo em mascarar essa fadiga mental, com consequente benefício na sua performance física. E esse é justamente o ponto 2 aqui desse artigo, que o valor ergogênico da cafeína, tanto na performance mental quanto na performance física, já é muito bem documentada. Número 3. Você consumir as bebidas energéticas entre 10 a 60 minutos antes do exercício tem um impacto positivo em melhorar a sua performance mental, o seu estado de alerta, melhorar tanto a performance anaeróbica quanto a performance no endurance, a performance aeróbica. Ou seja, você que é praticante de treinos de menor volume e maior intensidade, também terá benefícios com a suplementação dessas bebidas energéticas. Ponto 4. Boa parte dessas bebidas energéticas tem uma lista grande de ingredientes. Só que nem todos têm uma ação direta, uma ação individual, de fato, em você melhorar a sua performance física mental. Isso aí é uma habilidade da indústria de aumentar essa margem de lucro, tá certo? Então, a ideia aqui do vídeo é que vocês aprendam, de fato, como escolher um suplemento, olhar o rótulo e ver o que é que dentro daquela bebida energética vai ter de benefício, de fato, para a sua performance. Número 5. Existe uma evidência limitada em você ter um consumo dessas bebidas energéticas com baixa caloria durante o treinamento ou, por exemplo, no processo de perda de peso, porque o benefício ergogênico ele vai ser limitado justamente pela menor concentração, quantidade de caloria. E um grande ponto-chave aqui. Você que está em um processo de emagrecimento, você trocar refeições por bebidas líquidas com consumo de baixa caloria, você está limitando também a nutrição do seu corpo. Não é especificamente caloria. Sim, para que você emagreça, você precisa fazer um déficit calórico, mas você precisa ofertar uma boa quantidade e qualidade dessas calorias junto com fibras alimentares, porque não é simplesmente o peso da balança que vai dizer o sucesso do seu tratamento. A gente precisa avaliar qualidade. Então, muito cuidado, muita atenção, você que está fazendo essas trocas de refeições por bebidas energéticas, principalmente bebidas com baixas calorias, tá certo? Ponto 6. Os atletas, eles devem considerar o impacto da ingesta dessas bebidas com altos índices glicêmicos no metabolismo
geral. Se você tem uma resistência à insulina prévia, se você tem um diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, precisa aprender a contar esses carboidratos, aprender a contar essas calorias, porque sim, isso vai ter um impacto no seu metabolismo da glicemia. Número 7. Crianças e adolescentes também podem considerar ter o uso de bebidas energéticas, principalmente se você tem uma oferta, maior de volume, uma intenção maior de intensidade. Inclusive com a presença da cafeína e de outros estimulantes que vão ter segurança sim, para o metabolismo, para o contexto geral. Obviamente, tendo uma boa avaliação pré-participação, tendo um segmento ambulatorial conjunto, médico do esporte, se tiver a disponibilidade, nutricionista, pessoas que sejam aptas para avaliar, analisar e entender as demandas, as necessidades dessa oferta de suplementação para essa faixa etária. Número 8. Atenção para o uso indiscriminado. As pessoas pensam em suplemento como tapa-buraco para sempre. A bebida energética vai ter sua função, vai ter seu objetivo, seu impacto positivo, mas eu já gravei aqui que existem outras estratégias que têm impactos semelhantes nesse processo, inclusive a banana é um deles. Um impacto semelhante em performance física, performance mental e um grande parênteses ainda com outros aditivos, com outros adicionais em relação a fibras alimentares, a proteínas, a carboidratos de boa qualidade que estão presentes na natureza. Coisa simples que funciona. O simples sempre vai funcionar. E o número 9, fazendo novamente um reforço. Diabéticos e outras pessoas, com doenças cardiovasculares, metabólicas, algumas doenças neurológicas, tem que ter atenção em relação às medicações, de uso prévio, que pode ter um impacto, no controle da glicemia, a presença da cafeína e de outros estimulantes. Você poderia ter uma contraindicação, em relação ao uso dessas bebidas energéticas. Então, deixa essa atenção aqui para esse contexto inicial desse bloco do vídeo. Dito isso, vamos linkar com a pergunta da seguidora. Por que alguns corredores ficam com o abdômen distendido após consumir o gel de carboidrato na corrida? No início do vídeo, eu dei nome a essa queixa, que é a síndrome gastrointestinal induzida pelo exercício. Síndrome na medicina é um conjunto de sinais e sintomas. Basicamente, os sintomas que são descritos, você tem uma queixa de distensão, empachamento, arrotos, diarreia. Acho que quem está assistindo o vídeo aqui, porventura, já deve ter tido um episódio aí do piriri, de ter saído de maneira urgente para precisar fazer o cocô que não conseguiu segurar. Então, por que isso acontece? Se o carboidrato é algo que de fato tem impacto positivo na sua performance, por que quando você consome o carboidrato, principalmente nessa parte líquida, você teria essa queixa clínica? Quando você está fazendo exercício, e aí o exercício pode ser de baixa intensidade, mais moderada intensidade e longa duração, como são aí as corridas, as maratonas, a prática do triatlon, ou você pode ter exercício de mais alta intensidade e menor duração. Você precisa de contração de fibra muscular. E essa contração de fibra muscular, você tem um desvio desse fluxo sanguíneo. Esse desvio do fluxo sanguíneo vai sair dos órgãos. Então, sai sim do intestino, sai do rim, sai do fígado e vai ser direcionado ali para o seu músculo, que é aquilo que você está usando com maior volume, com maior intensidade naquele momento. Essa redução do fluxo sanguíneo, ela vai ser acompanhada de uma perda de controle motor. O músculo do intestino, ele é um músculo que a gente chama de involuntário. Você não consegue controlar a ação muscular como você faz com isso aqui. Esse músculo a gente chama de músculo liso. Então, essa variação, essa queda do fluxo sanguíneo desse músculo liso, você tem um impacto nessa perda do controle motor, que é o que a gente chama de peristaltismo, que é o movimento em ondas que acontecem ali no seu intestino. Então, quando você tem essa perda do controle, essa perda de harmonia, ao ingerir essa bebida energética, aquele líquido você não vai conseguir absorver, O intestino, a gente tem umas velocidades que a gente chama, umas subidas e descidas. E aí o líquido vai passando e você vai absorvendo. Se você tem uma limitação desse controle, ele vai passar e passa rápido. Por isso que vem a diarreia, por isso que você sai, de uma maneira urgente, Preciso fazer agora. Além do fato de, quando você está fazendo exercício, existe a possibilidade de você ter uma deglutição de ar. Então você vai engolindo ar, Nesse processo de respiração, nem sempre a gente consegue ter esse bom controle. Causas, você tem causas intrínsecas,
que são de dentro do seu corpo, e você tem causas extrínsecas que vão acontecer de fora do seu corpo, que podem facilitar esse processo de queixa clínica dessa síndrome gastrointestinal induzida pelo exercício, que são basicamente fatores ambientais. Calor, temperatura, umidade do ar, você pode facilitar um processo de desidratação. Quando você está no meio desses fatores externos, você vai ter uma limitação na digestão e na capacidade de absorção dos nutrientes. Então, as coisas, a bola de neve, ela vai aumentando e piorando esse contexto. Existem algumas teorias, né? E aí a ideia é de treinar o intestino. Treinar o intestino da mesma forma que você treina o seu músculo. Se você quer correr, você treina a corrida. Se você quer melhorar o seu triatlon, você vai treinar corrida, natação e ciclismo. Se você quer melhorar o crossfit, você vai treinar movimentos ginásticos, movimentos de endurance, movimentos de levantamento de peso olímpico. E se você quer melhorar, reduzir essa absorção, reduzir essa queixa clínica dessa síndrome gastrointestinal, você vai treinar o seu intestino. Porque a gente tem o SGLT1, GLUT2, que são responsáveis pelo transporte e a absorção desses carboidratos que você coloca para dentro do seu corpo. E conforme você oferta esses alimentos, consegue direcionar o seu treino, o seu pré-treino, o seu intratreino. Então, você fazendo isso de maneira regular e de maneira estratégica, você melhora essa capacidade de absorção. Dica aqui para vocês: nunca façam suplementação com gel de carboidrato no dia da prova, naquele momento que você quer ter o seu melhor rendimento, sendo que você nunca fez, porque você não sabe qual vai ser a resposta. Tá, você pode não sentir nada ou você pode ter esse desconforto e isso ter um impacto negativo. Treine o seu intestino da mesma forma que você treina o seu músculo. Faça estímulos em média de 3 a 7 dias para você entender como é que vai ser a oferta. Danilo, e qual é a demanda, qual é a necessidade de suplementar carboidrato no meu exercício? Então, se você treina exercícios aeróbicos, exercícios de endurance, exercícios de execução contínua, se você passa de 1 hora de duração, você já tem a demanda, já tem a necessidade de suplementar com algum carboidrato, seja ele em gel, seja ele sólido, como paçoca, como banana, tá certo? Boa oferta de carboidrato. Então, a partir de 1 hora, você tem uma demanda de 30 gramas de carboidrato por hora. Não à toa, o gel de carboidrato, ele já vem com essa concentração. É muito mais fácil você pensar em ficar pesando carboidrato, por exemplo, com banana. Mas em média uma banana vai ter ali 20 gramas de carboidrato. Parênteses, a questão difícil da banana e, enfim, de outras fontes de carboidrato é o deslocamento, né? Como você está correndo, fazendo, enfim, o seu endurance, tem que ter o armazenamento. E aí o gel, ele está mais compacto. Esse seria um benefício. Se você faz um exercício com mais de 2 horas, então vai jogar para o dobro, entre 30 a 60 gramas por hora. Se você ultrapassa 3 horas contínua, vai ficar mais ou menos de 90 gramas por hora e aí nas horas subsequentes dessa mesma forma. Vamos lá? Você vai fazer uma ultramaratona. Você vai demorar 5 horas de execução. Então na primeira hora, entre a primeira e a segunda hora, vai ter um consumo médio de 1 gel de carboidrato. Entre a segunda e a terceira hora, 2 géis. Entre a terceira, quarta e a quinta, você coloca 3 géis de carboidrato por hora. E aí você divide conforme o seu intestino, conforme você tiver treinado esse intestino. E aí, pra gente progredir, né, e para o bloco 3 aqui, quais são os componentes desses géis de carboidrato que têm impacto de fato em performance, em rendimento? E como eu falei lá no início do vídeo, tem um bocado de coisa que acaba sendo misturado nesse géis de carboidrato. Você tem o próprio carboidrato, tem algumas vitaminas, vitamina do complexo B, você tem alguns eletrólitos, sódio, potássio, que podem sim ter um efeito positivo em reduzir a chance de cãibras musculares, porque a cãibra, né, principalmente em exercícios de mais alto volume, você tem uma perda dessa capacidade de contração muscular e aí a hidratação, a oferta de carboidratos, essa oferta de vitaminas e os eletrólitos, você pode ter um contexto de segurança, de melhor controle dessa cãibra, de prevenir essas cãibras musculares, tá? Além disso, tem alguns ingredientes misturados, como a taurina,
que você tem uma melhora na performance mental, concentração e serve como um contexto antioxidante, então você limita o dano de fibra muscular, com uma evidência aí que consegue suportar essa presença da taurina nessas bebidas, semelhante ali à cafeína. Tem a presença aqui do ginkgo biloba, com essa ideia também de melhorar a concentração mental. Não é algo com tanto impacto científico quanto a cafeína, quanto a taurina e os carboidratos, mas é algo que pode ter um benefício. A tirosina, com uma ideia de prevenir a depressão de catecolaminas e aí reduzindo esse contexto do estresse agudo. Algumas evidências sugerem uma ação positiva no estado de cognição, mas sem nenhum efeito de capacidade de performance tão bem esclarecida. O triptofano seria um precursor da serotonina, com essa percepção de bem-estar, teria uma ação em suprimir esse apetite, também ação limitada nessa presença de performance ainda desconhecida. Mas as coisas estão lá, e aí, como eu citei no início, a ideia de aumentar o custo geral. Cafeína, você tem sim impacto em melhorar o seu estado de alerta, em melhorar o seu humor, a capacidade cognitiva, tem um impacto positivo também na oxidação de gordura, e aí já tem vídeo aqui que eu comentei sobre. Guaraná, que é uma outra fonte também natural de cafeína, com os efeitos similares. Presença de chá verde, com alguma evidência que melhoraria também essa oferta de metabolismo, mas um impacto baixo. Tem a ioimbina, com uma ação similar à parte da cafeína. E aí, para não ficar um vídeo muito extenso, porque tem muita coisa que é colocada, eu vou fazer o seguinte, duas coisas. Vou colocar as imagens aqui que vão passar, né, pelo vídeo, e aí quem quiser pausa, dá uma lidinha, tira um print, e vou deixar também o link do artigo disponível aqui na descrição dos vídeos. E se você chegou até aqui agora no vídeo, vamos fazer um resumo geral desse contexto. As bebidas energéticas, elas exercem impacto positivo em performance. Tem um bocado de coisa que é misturado, não necessariamente tudo faz impacto, tudo tem benefício na sua performance. Você pode treinar o seu intestino da mesma forma que você treina o seu músculo. E antes de suplementar, usar qualquer bebida energética, busque uma avaliação profissional que seja capaz de ver se, por sua demanda, seu volume, sua intensidade de treino, você precisa ou não de uma bebida, e se sim, qual que você deve escolher. Se você chegou até aqui agora nesse vídeo, não esquece, deixa seu like. Tem alguma dúvida, comentário, sugestão de novos temas? Joga aqui e vamos ter esse bate-papo que fica muito interessante. Não esquece de fazer a inscrição no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e vamos pro próximo.